continuando nossos momentos, né, em que nós temos meditado sobre as declarações de Jesus no Evangelho de João, né? Então hoje é o último dia em que a gente faz essa reflexão. E aí vocês vão me dizer o que é que a gente aprendeu, né, nessas últimas reuniões, né? Jesus disse que ele é o pão da vida, né? O que é que Jesus queria dizer quando ele disse que era o pão da vida? Ele é um alimento espiritual, né, que nós precisamos. Ele diz também que é a luz do mundo, né? Que nos livra das trevas, que ilumina os nossos caminhos. Ele é a porta, que entrar por mim salvar-se-á, Jesus diz. Ele diz também, eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. Eu sou a ressurreição e a vida, né? Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E na semana passada nós meditamos aqui, refletimos, quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E hoje, no nosso último momento, né, de reflexão nessas declarações de Jesus, nós vamos refletir quando Jesus diz que ele é a videira, né? Todo mundo recebeu o papelzinho aí. O papelzinho está meio sujinho, porque estava junto com a plantinha, que vocês vão já entender porque ela está aí. Coisas de Fabiano. Quando eu disse que né, quando eu estava preparando esse momento, aí ele foi lá embaixo, aí pegou a plantinha, pegou esse galinho também, e a gente vai meditar usando desse jeito. E aí, vamos lá, quem é que pode ler? A videira verdadeira. Quem pode ler esses versículos que estão aí? Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podes fazer. Isso. Né? Jesus, é bom sempre a gente entender o contexto, né? Jesus ele falou isso nos últimos momentos, né? Na noite que ele foi traído, ele falou isso. Então eram os últimos momentos que ele tinha ali com os discípulos para explicar essas verdades tão maravilhosas, né? Que a gente vai aprender um pouquinho aqui. Na verdade, Jesus usou essa alegoria para falar como funciona o nosso relacionamento com ele, né? Como a gente vai poder aqui entender, né? E Jesus, na alegoria, ele se compara a uma videira, né? O pai é quem? O agricultor. E quem são os ramos? A gente, né? Então vamos começar por nós, né? Pelos ramos. Esse ramo que está aqui, ele tem vida? Não, ele está seco, né? Ele está seco, por que ele está seco? Porque ele não está ligado à plantinha, né? Por que ele não está ligado à plantinha, né? No caso, não é a videira, é outra plantinha. Fabiana até disse, eu queria ter, se eu soubesse, eu tinha atrás de uma videira para ti. Ele é desse jeito. Mas o galinho ele está sem vida porque ele não está ligado àquela plantinha. E aí não tem como ter vida. Ele tem como dar fruto? Não. Ele vai crescer? Não. E esse ramo é comparado a nós, né? Jesus nos compara ao ramo. Que se não estiver ligado à videira, e quem é a videira? Jesus. É um ramo sem vida. O que é esse galinho? Esse galinho é como uma palha seca que é levada pelo vento para qualquer lugar, né? E assim é a nossa vida, se ela não está vinculada à videira que é Jesus, ela não vai ter sentido, qualquer circunstância da vida vai abalar a nossa vida, ela não vai ter propósito, ela não vai ter vida em si mesma, ela não pode ter vida em si mesma, né? Ela não vai ser nada mais do que um galho seco, né? A Bíblia diz que todos nós estamos mortos espiritualmente. Lá em Efésios 2:1 diz, todos nós estávamos mortos em delitos e pecados.
Desde que o homem pecou, né? Com certeza todo mundo já ouviu essa história, né? Que Deus falou para Adão que ele não poderia comer do fruto da árvore. Essa história está lá em Gênesis, e não é mito, é literal, né? Deus falou isso, aconteceu desse jeito, né? E aí Deus deu uma ordem, Deus disse, porque se tu comer, tu vai morrer. O problema não estava na fruta em si, estava na questão da obediência, da submissão. Deus estava dizendo para o homem, se você escolher seguir seu próprio caminho, você vai morrer. E o que é que Adão fez? Escolheu seguir o seu próprio caminho. Ele escolheu desobedecer, ele comeu do fruto. E a Bíblia diz que ele continuou ali falando com Deus, ele não morreu naquele momento. Né? Até morreu depois, né? A morte entrou no mundo, a morte física. Mas ele morreu espiritualmente. A pior morte é a morte espiritual. É a separação entre Deus e o homem. Ele passou a estar morto pelo pecado dele, né? E a Bíblia diz que essa condição não é só de Adão, é de todos nós, porque todos nós pecamos. E a Bíblia diz, porque o salário do pecado é a morte. Então, esse salário todos nós recebemos, né? Porque todos nós pecamos, né? E aí, será que tem alguma coisa que essa plantinha possa fazer por ela mesma para ter vida? Não tem, né? Não tem, porque ela está morta, ela não tem como ter vida em si mesma. É por isso que a Bíblia diz que não tem nada que o homem possa fazer para se salvar. A Bíblia diz, né, vou até ler esse versículo, porque eu acho muito forte, muito propício, até tem a questão aqui do galinho aqui nesse versículo, diz assim, lá em Isaías 64:6, mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundície, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como o vento nos arrebatam, né? Nós somos como essa palhinha que o vento arrebata, né? As nossas obras são como trapos de imundície, que não podem nos cobrir. Nós não podemos fazer nada por nós mesmos. Por isso que a Bíblia sempre diz que a salvação não é pelas obras. Porque não há nada que eu possa fazer para me salvar, porque eu sou como essa plantinha, né? Naturalmente, somos pecadores e estamos mortos nos nossos delitos e pecados. E aí, vou deixar agora a plantinha aqui, aliás, o galinho, né, seco. E vamos pensar um pouquinho no pai, né? O pai é o agricultor. O que é que o agricultor faz? O que é que o agricultor faz? Ele cuida da plantação, né? Ele prepara, ele planeja aquela plantação, porque ele tem um plano para aquela planta, né? No caso da videira, né? O que é que o viticultor, né? Que é quem cuida das videiras, o que é que ele quer? O que é que ele espera? Que depois do trabalho dele, aquela plantinha tenha vida e dê frutos, né? E eu acho maravilhoso. Eu estava meditando nisso e fiquei assim maravilhada, né? Como a palavra de Deus é maravilhosa, porque é exatamente isso que Deus faz. Deus tem um plano maravilhoso para nós, para as nossas vidas. E Ele preparou esse plano através de Jesus Cristo, seu Filho. Quando Ele enviou Jesus Cristo, Ele enviou com um propósito, e o propósito para o qual Jesus foi enviado foi para que nós tivéssemos vida, né? Lá em João 3,16 a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? Deus é o agricultor que planeja, que prepara, que cuida da videira com o objetivo de que aquela videira possa transmitir a vida dela para os ramos e que os ramos tenham fruto, né? E no nosso caso, Deus preparou tudo através de Jesus Cristo, através desse plano maravilhoso de salvação para a humanidade em Cristo, para que nós tenhamos vida em Cristo e possamos produzir frutos, né? Mas chegando agora na videira, né? O que é a videira? Pronto, agora eu vou mostrar aqui a plantinha, né? Não é a videira, mas é uma plantinha bem diferente desse galinho. Por que é diferente desse galinho? Porque essa daqui está viva. Porque esses galinhos aqui, eles não estão soltos como esse galinho está solto, né? Porque ele está vinculado à plantinha, né? E Jesus,
ele é a plantinha, ele é a fonte de vida. Nós já aprendemos aqui, né, quando Jesus diz, até semana passada mesmo, quando Jesus diz, eu sou a vida. Jesus, ele é o autor da vida, ele é a fonte da vida, só ele pode nos dar vida com propósito. Ele pode nos livrar dessa condição de sermos como uma palha, né, levada pelo vento, né, sem sentido, sem propósito. Ele nos dá vida com propósito. É interessante que Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, né? Por quê? Porque existem outras videiras que não são verdadeiras, né? Outras fontes de vidas, entre aspas, que querem suprir essa necessidade que nós temos de vida interior, né? Outras fontes de vidas existem aí pelo mundo que aparecem com essa possibilidade, mas Jesus disse, eu sou mais uma vez o artigo definido, né? Eu sou a única videira verdadeira, eu sou a única fonte de vida real, que posso satisfazer, que posso dar vida, vida com abundância, vida com propósito e vida eterna, né? Nós estávamos mortos, mas no momento que nós estamos ligados à videira, a vida que está na videira passa a fluir de nós. É maravilhoso isso. Jesus diz, quem tem sede, vem a mim, beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Né? No momento que eu vou a Jesus e eu experimento a vida dele em mim, do meu interior vai fluir rios de águas vivas. Essa vida com propósito vai fluir das nossas vidas. E aí, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que a vida dele, assim como esse galinho aqui, o que passa por esse galinho é exatamente o que passa na plantinha, o que vem lá da raiz, é a seiva, né? Que passa por cada galinho. É a mesma seiva que está no galho principal, na planta, né? E aí, aquela vida que sai da plantinha, que sai da videira, vai para mim, é a mesma vida. Por isso que Paulo diz, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É Ele que vai viver em mim, é a vida dele que vai fluir em mim. E aí o que é que acontece? Depois essa plantinha, ela vai dar frutos, não é isso? Essa daqui, no caso, eu acho que só vai dar florzinha mesmo, né? Mas a videira, ela dá frutos. Qual é o fruto da videira? Qual é? Quem sabe? A videira produz o quê? Uva, né? É uva. Pronto. E nós vamos produzir o quê quando nós estamos ligados à videira? Será que o fruto que vem de nós mesmos, que nós vamos pelas nossas obras? Não, a gente já viu que a gente não tem esse poder, né? Porque nós somos assim naturalmente. O que vai fluir de nós é a vida de Jesus que vai frutificar através do fruto do Espírito, que tem lá em Gálatas 5:22, que diz, já estou terminando, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. A vida de Jesus vai fluir. E os frutos, o fruto do Espírito vai aparecer das nossas vidas, né? Não é algo que vem de nós, é a vida dele fluindo através das nossas vidas, né? Isso acontece quando a gente reconhece que a gente é assim, que a gente está morto espiritualmente. E a gente decide não mais viver nessa condição, mas se vincular à videira, né? A gente reconhece que a gente precisa estar ligado. E aí a vida da videira, né, a vida de Cristo vai fluir através de nós, né? Então, que cada um de nós possamos meditar, né? Qual ramo que nós queremos ser, que você quer ser, né? Será que você quer ser esse ramozinho sem vida, que não pode produzir fruto, que não tem sentido, que não tem propósito, né? Ou você quer ser esse ramo, né? Esse que dá flores, que dá fruto, né? Que o fruto do Espírito vai fluir através da sua vida, né?
Quem faz a obra é Deus. Por isso que, né, a Bíblia diz lá em Salmo 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Né? Quem faz tudo é Deus. Agora a gente precisa tomar uma posição, tomar uma decisão de querer estar vinculado, né? A videira. Não é só ouvir falar da videira, né? Não é só conhecer de ouvir falar, mas é uma posição de estar ligado à videira 24 horas, de firmar a sua vida na videira. E é isso que nós mais precisamos, né? Ele é a nossa fonte de vida. Ele é a esperança para o desanimado. Ele é o consolo para o aflito, né? Ele é o bom pastor. Nós já vimos tanta coisa aqui, né? O bom pastor que cuida de nós, que somos as ovelhas, né? Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é tudo que nós precisamos, né? O eu sou é aquilo que a gente precisa. Ele é aquilo que nós precisamos. Ele é a nossa fonte de vida.